Noi abbiamo avuto da Leone XIII specialmente ad oggi degli indirizzi e abbiamo creduto di studiarli, accettarli, inculcarli e comunicarli. O padre Alberione foi um comunicador discreto e de poucas palavras, mas ao mesmo tempo de uma extraordinária fecundidade espiritual e apostólica. Apesar de todas as suas dores e sofrimentos, nunca perdeu o entusiasmo e a alegria do Evangelho. Tinha aquele toque carismático próprio dos líderes natos, que não se deixam contagiar por manias de grandeza. Sua comunicação era simples e despretensiosa, como foi sua própria existência. Eu tive a oportunidade de estar com o padre Alberione ao menos 2 vezes. A primeira ocasião foi no ano 1963, quando ele veio ao Brasil pela última vez. Ele tinha 79 anos, né? E eu era um jovem que estava estudando, morava em São Paulo, ali na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 18,5. E, claro, era uma expectativa conhecer o fundador. A gente tinha visto fotografias dele e tal, e alguém que dava testemunho, que falava dele e tal. Uma coisa que chamou logo a atenção foi a maneira como ele olhava para a gente. Ele tinha um olhar assim que penetrava, parece que ultrapassava a nossa casca, né? E ia lá dentro do coração da gente, da nossa cabeça, da nossa mente. E aí a gente foi aprendendo que ele tinha uma vida muito ativa. E também, uma outra coisa que até contrasta, mas é real, uma vida de profunda oração. Eu conheci o primeiro mestre uma vez que eu fui à Itália, e tive muitas oportunidades de estar com ele lá, e porque também ele veio ao Brasil, né? E claro que aqui é muita gente que vai atrás dele, não era como quando eu estava lá, que tinha mais oportunidades, né? Mas eu tive um bom relacionamento com ele. Ele era um velhinho tão simpático, tão assim, atraente, né? Atraente. A gente sabe, pelo menos eu me sentia feliz na frente dele, porque eu sabia que ele estava me compreendendo. Eu tinha a impressão que ele me via por dentro, com aqueles olhinhos dele assim, com aquela cabecinha torta, olhando para a gente, escutando. Ele era muito atencioso, ele escutava. Eu vi o padre Alberione a primeira vez em 1963, na última viagem que ele fez para a América. Eu tinha uns meses de casa. A minha lembrança é ele na frente, junto com as irmãs, e as irmãs iam apresentando os grupos. Nós éramos, acho que umas 30, 35 aspirantes, e ele sempre com aquele carinho dele que ele tinha, né? Balançava a cabeça e falava bene, belo. Parece que foi nessa circunstância que eu, porém, não ouvi dos lábios dele, que ele usou aquela expressão que nós é muito cara, né? Aqui está o dedo de Deus. Alberione encontrou sentido na arte de comunicar porque soube temperar o seu cotidiano com um pouco de solidão e recolhimento. Aliás, era sua capacidade de silêncio interior que lhe permitia estar atento às inspirações do alto e descobrir a voz de Deus em todas as suas decisões. O mundo de hoje, às vezes, toma a comunicação como se fosse um elemento de estridência, de barulho, né?
esse aspecto, digamos assim, carnavalesco da comunicação, ele é secundário. A comunicação supõe a contemplação, supõe a configuração com a pessoa e a missão de Jesus Cristo. Isso se faz pela oração. De modo que Dom Berione, ele foi um homem de oração, ele foi um homem de comunicação com Deus. E é isso que é o mais importante. O resto, né, vem a serviço disso aí. A gente procura usar os meios de comunicação para aumentar o conhecimento e o amor à pessoa e à missão de Jesus Cristo. Eu conheci o primeiro mestre em 1954. Ele veio para o Brasil e ele esteve aqui em São Paulo. Nós morávamos no Domingos de Moraes, aqui não havia Cidade da Regina ainda não. E ele esteve lá algumas vezes e ficou com os paulinos, né? E foi assim muito interessante porque nós, tudo gente jovem, nós éramos uma porção de aspirantes, postulantes, professas novas. Então fazíamos uma festa de conhecer o primeiro mestre. Agora, o que eu percebi no primeiro mestre era isso, uma pessoa totalmente concentrada, centrada em si, né? Ele gostava de ver nós fazermos festa, mas ele dava um pequeno sorrisozinho e depois continuava na atitude dele, né? De silêncio, de escuta, né? Então, para mim, uma coisa que me ficou disso é isso, que o primeiro mestre não era voltado para coisas de euforia, de coisa, mas ele era voltado para as coisas de Deus, né? Então, ele era uma pessoa contemplativa. Ele era assim, um homem muito espiritual, de escuta profunda e de muita oração. Até a atitude dele sempre era uma atitude assim, né? Até quando falava com a gente, porque ele também sofria da coluna, mas parecia assim que ele olhava o coração para intuir o que o Espírito queria falar, né? E um homem assim muito delicado com as mulheres. Podia ser um aspirante, mas se ia no carro dele, ele ficava fora, segurava a porta, ia dentro, fechava, um gentleman mesmo daqueles. Ele era muitas qualidades, também era severo quando precisava. Eu estava aqui em Brasília, então eu fui lá, ele estava sentado, me deu uma impressão de ver esse homem tão penetrado, que parecia que estava cheio de Deus, não? Eu penso nesse momento em que na Eucaristia que Jesus lhe falou, eu sono com voi, não? Eu penso que deve ter sido tão bonito, tão gostoso, não? Porque quando uno está em um colóquio com Deus é realmente gostoso. Alberione foi um grande incentivador da juventude e das vocações. A exemplo do apóstolo Paulo, soube valorizar os dons e a sensibilidade da mulher no zelo pelas coisas de Deus. Essa voz do padre Alberione nunca mais me saiu assim da mente, né, do coração também, né? Para lembrar assim diretamente o que ele falava nessas meditações. A gente era ainda muito jovem e ainda o italiano tinha um pouco de dificuldade, né? Mas só de estar ouvindo a ele, a gente se elevava mesmo, porque ele falava de coisas muito naturais, muito humanas e como a dificuldade da gente viver, né, mesmo a vida religiosa, viver o sentido de sermos comunicadoras de Deus, né, que temos que levar Jesus com Maria e tudo isso. Então isso ficava muito na mente da gente, mas sobretudo o seu jeito de falar, às vezes com seriedade, assim, e às vezes assim, como se estivesse contemplando mesmo, né? Isso me ficou muito marcado. Quando eu começo a ler mais assim, os livros da Berione hoje, quanto mais eu leio, mais eu noto o quanto esse homem foi profundo na sua vida espiritual, na sua vida de relação com Deus, na sua mística. E dali brotou tanta
tanta coisa boa para a igreja, para o mundo, como a missão, como o carisma, como essa valorização da vida das pessoas. Então, para mim, o Aberione hoje é uma iluminação muito grande para mim e creio que para todos nós da família Paulina, né? Então, para mim, a primeira vez que eu vi foi de muita emoção e também de ver um homem assim fazer uma coisa tão grande na igreja, com essas atitudes tão humildes. Depois vendo assim alguns fatos da vida dele, lendo depois, né? A gente nota quanto esse homem cultivou a humildade, a fé, a profundidade, aquilo que não aparecia, né? Ele não era um homem de aparecer, sempre estava mais, como Paulo VI dizia, né? Que era um homem silencioso, humilde, mas com um coração tão grande, com uma mente tão imensa, né? Para ver essa evangelização no mundo de hoje, né? Então eu percebi assim sempre um homem humilde, retraído até, né? Mas de umas palavras de fogo, né? Que mexiam com a gente. Esse fundador é extraordinário. Primeiro pelo seu amor a Deus, a sua devoção assim, ao Evangelho, a sua paixão pela igreja, o seu empenho, assim, interessante, nas suas palavras, nas suas ações, nos seus escritos, de valorizar todas as instâncias da família. A fecundidade, né, dele é extraordinária, né? Olha quanta coisa, e às vezes a gente só encontra nele, por exemplo, a valorização da mulher, né, no tempo dele foi uma grande novidade, né? E ele mostra então como a igreja, de uma maneira geral, a sociedade também deve hoje reconhecer essa contribuição criadora das mulheres, né, em todos os setores, seja da civilização, seja da vida cristã, seja sobretudo do apostolado. E ele mostra assim que elas têm uma qualidade especial, né, ao lado dos padres, né, contribuírem para difundir o que há de mais profundo, de mais importante no Evangelho e na vida da igreja. Então, ainda nesse ponto, a gente vê como ele era muito dócil à ação do Espírito Santo, reconhecendo o que é de mais importante na igreja de Deus.